discutir um pouquinho mais sobre confiança, né? A gente começou falando sobre respeito, e aí a gente mostrou a relação que respeito tem com confiança, né? E Aham. aí, acho que era legal a gente começar falando também um pouquinho do contrário da confiança, que é a preocupação, né? Então, assim, a gente sabe da potência que tem quando a gente confia nos nossos filhos. E talvez a gente falar um pouquinho, né, das consequências que tem quando a gente se preocupa, né, demais com os nossos filhos, assim. Então, a gente tem essa dor da preocupação muito presente das mães, né? A gente está sempre preocupado com os filhos, mas tem um jeitinho diferente, né, de como a gente lida com esse sentimento. A gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, vamos sim. Acho que essa temática da preocupação é uma temática que aparece direto, assim, de maneira. Aparece sempre de maneira direta e indireta, né? Assim, por exemplo, quando eu abro caixinha de perguntas, quando as mães me procuram, seja dentro dos cursos, seja nos atendimentos, né? Seja nas mentorias, seja no Instagram mesmo, né? Nos stories, nas caixinhas de perguntas. E às vezes essa questão da preocupação ela aparece de uma maneira indireta, assim, né? E às vezes eu estou preocupada com tal situação do meu filho, e às vezes não, às vezes vem de uma outra questão, assim, estou sentindo que meus filhos estão com dificuldade, por exemplo, agora, né? Adaptação escolar e tal. Mas aí o que, que existe aí no fundo, né? Por detrás disso tudo? Então, essa temática é uma temática que está sempre em voga, né? Essa questão tanto do respeito, que é o que a gente veio na semana passada falando, e essa relação entre respeito e confiança, e agora aprofundando na questão da confiança em si, né? E o contrário de confiança, como a gente traz aqui, né, Laura? O contrário de confiar é a preocupação, né? Quando eu estou excessivamente preocupada, porque eu não estou confiando que as coisas vão transcorrer bem, ou estão transcorrendo bem de alguma forma. E a gente sabe, obviamente, que especialmente quando se trata de mães, né? A preocupação, ou na verdade, para todas as pessoas, né? A preocupação é algo até certo ponto natural, né? As pessoas se preocupam. Só um minutinho, Laura, só um segundo aqui. Eu fiz alguma coisa aqui. Só um minuto. Claro. Isto. Eu só preciso mexer aqui. A preocupação é até certo ponto natural, né? Quando a gente fala sobre essa relação, porque assim, as mães naturalmente se preocupam, né? A gente que é mãe, a gente sabe que experimentar a preocupação é algo que vai acontecer, né? Mas quando ela se torna excessiva, quer dizer, algo aqui provavelmente está desconectado, né? Por que para mim, por qual motivo é tão difícil confiar, né? E aí, o que que acontece quando a gente percebe essa questão da preocupação e por que que a gente traz isso como uma força, assim? Porque a gente precisa compreender melhor o que está por detrás disso tudo, né? Porque quando eu me preocupo excessivamente com os meus filhos, né? Obviamente que além de uma preocupação normal, quando algo não está indo muito bem, né? Significa que de alguma maneira eu estou olhando para eles e dizendo assim, eu tenho a sensação de que eles não conseguem suportar aquilo que eles precisariam suportar, né? Porque de alguma maneira, assim, eu tenho uma eu olho para eles e falo, acho que eles não vão dar conta de passar por isso, acho que eles não vão dar conta de lidar com essa frustração, né? A grande questão disso, né, é que dentro da visão sistêmica, quando a gente se preocupa, a gente está dizendo exatamente isso. Eu acho que a outra pessoa não vai dar conta de fazer. E isso tira a força dessa pessoa realizar, isso tira muito a dignidade dessa pessoa, né? Então, por isso que vem essa ideia de preocupação ao contrário de confiança. Ou eu confio que os meus filhos vão dar conta de passar pelos desafios que eles têm que passar, ou eu olho para eles e vejo a força deles e confio neles, né? E estou ali disponível enquanto mãe, por exemplo, para ser suporte, para ser apoio, enfim, né? Ou o contrário, ou eu me preocupo excessivamente e aí significa eu olho e eu acho que ela não vai dar conta, né? E o que acontece quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala assim, acho que essa pessoa não vai dar conta de fazer isso?
essa pessoa, ela regride, né? Ela, ela, ela se, de alguma maneira, ela se retrai diante de mim, né? Se uma pessoa olha para mim e fala assim, acho que a Taimã não vai conseguir fazer isso, quer dizer, mesmo que ela não me fale isso com todas as palavras, mas que ela olhe para mim e fale assim, isso ela nunca vai conseguir fazer, quer dizer, eu percebo aquilo ali, eu sinto aquilo ali, especialmente se for uma relação de mãe e filho, né, que é uma relação de uma intensidade muito grande. E aí o que acontece? A outra pessoa que está aqui, que percebe que há uma desconfiança com relação à sua capacidade de realizar, enfim, essa pessoa perde a força, né? Então essa pessoa perde a força e ao mesmo tempo essa pessoa se retrai. Então ela fica é como se fosse um pouco reprimida, ela fosse menos motivada, né? Eu me sinto diminuída e eu me sinto menos motivada a fazer algo. Então essa que é a grande dificuldade. A gente percebe assim que vira tipo um ciclo vicioso mesmo, né? De uma mãe que não consegue confiar nos filhos, que tem muito medo deles não darem conta, a tendência é que esses filhos deem menos conta. Assim, de um modo mais geral, né? Obviamente, que a gente está falando. Uhum. Essa questão da preocupação, ela é interessante, porque é isso é o que você falou, a gente tira a força e a gente também tira, em certa medida, acaba tirando um pouquinho da nossa força também, é algo em nós que a gente não acredita, né? Se a gente pensar que os nossos filhos vêm da gente, então eles têm essa força natural que a gente tem. Então, quando a gente acredita, confia, né? E a gente sempre fala, confia na força da vida mesmo, é como se a gente estivesse apostando, em certa medida, em nós também, né? Porque É eles são, verdade. né? Eles vêm da nossa raiz, assim. Então, se a gente dá conta, por que não? Eles não dariam, né? E Mas esse que é o ponto, né, Laura, do Mães Curadas, Filhos Livres, exatamente isso, né? Quando por exemplo, o que está por detrás dessa mãe que tem dificuldade de confiar nos filhos? Exatamente, ela tem dificuldade de confiar nela. uhum, Entende? Assim, de modo geral. Claro que às vezes ela fala assim, não, mas eu dou conta, eu acho que eu tenho medo do meu filho não dar. Mas lá no fundo, lá, por mais que ela fale assim, não, eu sei que eu dou conta, mas ele eu tenho medo que não dê. Mas quando essa mulher vai olhar para ela a fundo, provavelmente ela não confia em algo nela, uhum, sabe? Porque é isso exatamente que a gente fala no Mães Curadas, Filhos Livres, que se eu olho para os meus filhos e não consigo confiar neles, provavelmente isso existe dentro de mim. Ou aquele outro ponto que eu não consigo confiar no pai dos meus filhos. sim. Em algum ponto está faltando a confiança, né? Na minha relação comigo mesma ou na minha relação com outros. E geralmente, né, para a gente ser bem sincero, é nos dois, porque assim, é muito difícil. Se eu confio em mim, eu tenho mais facilidade de confiar em você, eu tenho mais, né, como, né, que a gente pode caminhar juntos com a minha parceira, eu tenho mais dificuldade de confiar no meu marido, eu tenho mais. Quer dizer, se eu não confio em mim, é muito difícil confiar em qualquer pessoa. A verdade grande é essa, sabe? Uhum, Né? Assim, eu acredito que é muito por aí, assim, que tá. Então, essa mãe que vai olhar e vai falar assim, eu não acredito, eu tenho medo que meu filho não dê conta, na verdade ela tá falando, eu também tenho medo de não dar conta. Lá no fundo, por mais que ela tenha uma máscara ali de supermulher, sabe? Mas ela tá desconectada. sim, certamente. E isso tem a ver, essa desconexão tem a ver também com uma relação que existe muito com o controle, né? Que tem aquela frase, a frase do Bert Hellinger que fala assim, eu confio quando eu posso abrir mão do controle, né? Então essa relação tá muito imbricada. Você acha que a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Exatamente. O que que o Bert traz para essa frase, né? Que é uma frase muito forte, assim, né? Que é exatamente isso. Quando a gente consegue confiar em algo, seja o que for, né? Por exemplo, nos nossos filhos, né? Na nossa própria vida, na nossa caminhada, é muito mais fácil a gente abrir mão do controle. Quando eu preciso controlar tudo, quando eu tenho medo que dê errado, né? Assim, eu preciso ficar hipervigilante quando eu acho que a qualquer momento tudo pode dar errado. A qualquer momento aquilo que está caminhando pode travar. Por outro lado, quando a gente não consegue confiar verdadeiramente em nós mesmos ou no pai dos nossos filhos, consequentemente a gente confia menos nos nossos filhos, e por isso a gente tem muita vontade de controlar como é que vai ser o caminho deles. É claro que assim, mas eu estou fazendo isso por amor, por bem. Claro que sim.
também, né? Mas, no fundo, eu estou dizendo assim, olha, deixa eu ficar aqui perto, deixa eu acompanhar, deixa eu estar aqui, porque assim eu vou ter certeza que você vai dar conta de suportar isso que você está precisando suportar, né? E aí, esses filhos também se enfraquecem nesse processo, né? Então, isso que a gente traz muito no Mães Curadas, Filhos Livres, dessa busca, assim, que essa mãe que está experimentando algo difícil com o filho, precisa primeiro conquistar isso dentro dela. Que quando ela conquista isso dentro dela, enquanto mulher, é muito mais fácil ela olhar para fora, para o outro, né? E, e olhar também, mudar esse olhar para o outro. Quando eu mudei meu olhar para mim mesma, eu consigo olhar para o outro de uma maneira diferente também, né? Uhum. Então, é isso aí, aprender a confiar nos filhos é um caminho maravilhoso para os filhos, mas para isso eu preciso aprender a confiar em mim mesma em primeiro lugar, né? Sim, é um exercício de autoobservação sempre, né? O que a gente sempre diz.